Curiosidade? Medo? Vontade de ser aceito pela sociedade? Que motivos levam uma pessoa a usar drogas? Será que alguém se cura de um vício como esse? E depois? A sociedade o aceita como se nada tivesse acontecido? A vida é feita de escolhas e cada um desses atos é o que pode nos levar para novos caminhos. Entrar ou não no mundo das drogas é apenas uma das inúmeras escolhas que faremos. O programa de hoje vai entrar no mundo dos dependentes químicos e mostrar como é essa realidade que afeta milhões de brasileiros. Eu sou Marcos Magrini e começa agora o Mundo Repórter. Teardrops in my hands, only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? Doutor, existe alguma diferença entre o paciente que é dependente químico e um paciente que procuraria o senhor para um outro tipo de ajuda? Bom, Jaqueline, existe sim, né? Na verdade, para trabalhar com a questão de dependência de substâncias, nós procuramos ter um cuidado ou uma abordagem diferenciada de alguém que procuraria, por exemplo, para estar fazendo uma psicoterapia mais no sentido de autoconhecimento. O perfil que a gente trabalha mais para a questão da psicoterapia voltado para as dependências de substâncias, nós procuramos trabalhar com uma ideia mais focada, com uma ideia mais centralizada no reconhecimento dos danos e prejuízos dessa substância na vida do paciente e todo um arcabouço de projeto terapêutico onde é baseado mais na terapia cognitiva comportamental, com a finalidade de uma reorganização desse paciente. Então, o perfil de atendimento ele passa a ter uma diferenciação, sim. Hoje o trabalho aqui na clínica está mais voltado na área de grupo, o meu. Então, onde a gente trabalha algumas temáticas com as pessoas, trabalhamos ansiedade, tolerância, a frustração deles. Então, a gente foca algumas atividades, tanto numa parte teórica, quanto numa parte, às vezes, que a gente usa de outros recursos de desenho, pintura, colagem, para eles expressarem, o que eles estão sentindo, como é que eles estão vivenciando esse novo momento. Você me contou que nos bastidores que as famílias também te ligam para saber como é que tá. Como que é esse acompanhamento da família? O familiar que está distante deles, eles ficam preocupados, ficam ansiosos também. Então, geralmente, eles ligam para saber como que, no caso, o parente deles está. Então, a gente também dá um acolhimento para esse familiar, colocando que ele está participando das atividades, que ele está tranquilo, está passando na terapia individual. Então, é mais para poder ajudar essa família também nesse distanciamento que eles têm nesse momento. Meus planos eram gastar X nessa noite, mas quando eu fumei a primeira pedrinha, eu não consegui parar só na primeira. Gastei todo o dinheiro que eu tinha. Inclusive, hoje meu nome está até no SPC por causa disso, que eu estava fazendo um curso de computação. Em vez de pagar o meu curso, não, ficou tudo na biqueira. Você acha que existe um motivo em especial que leva uma pessoa a se tornar dependente químico? Um motivo em especial, não. Tem várias situações que alguém possa estar se inserindo nesse mundo das drogas. Na adolescência existe muito uma curiosidade, depois já numa vida talvez um pouquinho mais de idade ali, uma pessoa que já tem uma família, aí já são outras questões. O alcoolismo começa lá na infância, mas a gente não se dá conta disso só depois de um período que isso começa a trazer um dano, porque isso é identificado, seja qual for a substância, depois que a pessoa começa a ter perdas, significativas. Essa perda pode ser um trabalho, pode ser um familiar, pode ser amizades,
várias coisas que daí começa a fazer com que essa pessoa reflita um pouquinho e veja o que está acontecendo com ela. Cerca de 72% dos jovens entram no mundo das drogas por influência de amizades e até mesmo por curiosidade. Devido ao uso contínuo e desenfreado, esses jovens e adultos passam a procurar substâncias mais fortes e que, consequentemente, irão causar mais dependência. E que a tendência é que a situação piore cada vez mais. Quais são os processos que um paciente passa, um paciente com dependência química? Bom, na verdade, nós temos um cuidado em caracterizar, quando já elegemos um paciente que tenha um problema realmente com substâncias psicoativas, todo um cuidado, muitas vezes, até de poder reconhecer, através do atendimento, através do histórico de uso, da coleta de informações familiares, qual é o impacto do uso de substância na vida dessa pessoa. Então, quando nós enquadramos, digamos assim, caracterizamos um paciente enquanto tendo o problema da dependência ou da doença, nós temos um cuidado que vai de uma avaliação até apoiada no Código Internacional de Doença, né, no CID-10, que são alguns critérios de avaliação que fazemos, né, que vai desde a tolerância, o estilo de vida dessa pessoa, quais são os danos, os prejuízos, a incidência do uso, o perfil da substância, a periodicidade que ele faz, né, o uso dessa substância, para que a gente possa ter uma avaliação mais concreta, né, no perfil de caracterizá-lo como dependência. Eu acredito que vale a pena ressaltar que, quando uma pessoa se expõe ao uso de substância, não quer dizer necessariamente que aquela pessoa já é um dependente, né? A gente trabalha, na verdade, num período mais longitudinal de entender o início de uso, como é que se deu esse processo, como é que se deram as possíveis migrações entre substâncias. Então, tem-se um cuidado enquanto, na verdade, muitas vezes as famílias acreditam que olha, Dirney, o meu filho está usando substância, ele é um dependente químico. Isso não é tão verdade, né? Teria que se ter o cuidado de fazer uma avaliação, qual é o estágio, ele pode estar numa fase mais ocasional, ele pode estar numa fase mais de experimentação, e muitas vezes até essa intervenção, digamos assim, precoce, ela é mais concreta, ela pode ser mais persuasiva nesse sentido de poder relativizar que nível de uso essa pessoa está tendo. O Mundi Repórter volta em instantes para mostrar mais como é o mundo das drogas e a reabilitação desses dependentes.